E aí, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre as convoluções, né? As convoluções, elas são uma alternativa às redes neurais totalmente conectadas e eles são justamente utilizados aí para fazer principalmente classificação de imagens e análise de imagens no geral. E eu vou explicar mais ou menos por quê. Então, para começar, vamos comparar um pouco o que a gente viu até agora com o que a gente está apresentando de novo. As redes neurais totalmente conectadas, né, os FC layers, né, os layers totalmente conectados de uma rede neural, eles são muito bons em extrair características globais. Quando você vai trabalhar com visão computacional, muitas vezes você precisa de características locais, porque o que define a imagem, geralmente, são mais as características locais do que, né, as características globais. Então, a gente precisa entender, precisa de alguma forma capturar isso, e é para isso que a gente vai estar usando as redes convolucionais. Outra coisa enquanto que a gente tem um número fixo de inputs nas redes neurais que a gente viu até agora, os fully connected layers, quando a gente está falando de convoluções, a gente não precisa exatamente de um número fixo de entrada. A gente não precisa de uma imagem, por exemplo, com um tamanho fixo de entrada. A gente pode trabalhar com imagens variáveis, porque justamente as redes convolucionais elas olham para os vizinhos, né? Para os vizinhos e não para a imagem toda de uma vez. Outra coisa é, convoluções elas ainda são operações lineares. A gente vai ver que quando a gente pega e multiplica uma matriz, né, executa uma convolução, né, isso nada mais é do que a gente fazer uma multiplicação de pesos por entradas, só que de uma forma mais agregada, né, considerando os vizinhos agora. E, bom, também são operações muito eficientes para calcular os parâmetros, a gente consegue fazer backpropagation e tudo mais. Só que, né, como eu falei, enquanto que a gente coloca entradas fixas, né, em um fully connected layer, quando a gente está falando de camadas de redes convolucionais, a gente precisa, se a gente colocar uma entrada diferente, a gente precisa entender que a gente vai ter uma saída diferente. Então, se você coloca uma imagem de tamanho 1, ela vai sair com uma imagem de tamanho 2. Se você coloca de tamanho 2, talvez ela saia com um tamanho 2 também, entendeu? Então, é o que a gente fala de equivariante, né? Então, basicamente, vamos explicar mais ou menos qual que é o princípio de funcionamento. Uma convolução, ela tem basicamente três parâmetros, né? Ela tem um kernel, ela tem um stride e um pad. Deixa eu explicar mais ou menos como funciona. Uma rede convolucional, ela é feita de filtros. Então você tem uma imagem que você representa como se fosse uma matriz de pontos, né? Cada pixel sendo um ponto, e você aplica um filtro de peso sobre essa imagem, de forma que, aplicando em cada etapa, você vai extraindo valores dessa imagem e formando uma nova imagem, uma nova matriz, né? E aí, né, a gente tem esses três principais parâmetros que eu citei, que é o tamanho do kernel, ou seja, qual a janela que a gente vai estar olhando da nossa imagem, se a gente vai estar olhando um pedacinho muito pequeno, se a gente já vai começar olhando metade da imagem de uma vez. Geralmente esse valor é um número ímpar, né? Porque é importante que geralmente a nossa janela tenha um ponto central, né, no meio. O stride é basicamente ele dita como que a gente vai se mover pela imagem, né? Se a gente vai mover de pixel a pixel, se a gente vai mover a cada 2 pixels, a cada 3 pixels. Então o stride é um número e define quantos pixels a gente vai andar. O padding, ele é basicamente como se fosse, para quem entende um pouco de Photoshop, não, Photoshop a gente coloca como se fosse um valor, valores a mais na, nas bordas. Justamente, geralmente esses valores são zero, né? Mas ele meio que permite a gente, quando a gente estiver aplicando um, um kernel, né? Quando a gente estiver aplicando um filtro, a gente conseguir manter os valores espaciais de uma imagem sem reduzir, por exemplo, a resolução. Então a gente aplica o filtro, mas a gente não reduz a resolução da imagem. Então, muitas vezes é por isso que a gente usa um padding. E, né, como eu falei, uma rede convolucional nada mais é do que a gente aplicar um filtro sobre uma imagem. E uma camada convolucional ela pode ter vários filtros.
Cada filtro ele é determinado por um número de canais de entrada, né? E ele vai devolver, cada camada vai devolver um número X de canais de saída, né? Que são justamente o número de filtros que a gente vai estar aplicando. E aí também ele tem justamente seu tamanho, né? Tanto em largura quanto em comprimento. Basicamente o que a gente faz é, cada vez que a gente aplica um kernel, a gente aplica uma operação de somatória, né? Então a gente pega cada camada, cada canal, multiplica individualmente cada pixel pelo seu respectivo peso, faz isso para todos os canais e depois soma tudo junto. E aí a saída vai ser um canal. Se a gente tiver dois filtros, a gente vai ter uma saída com dois canais. E aí existe toda uma regra para você saber mais ou menos qual vai ser o tamanho de entrada e de saída, né, da sua imagem. Né? Então você coloca uma determinada entrada e você quer saber qual vai ser a sua saída. E essa regra é determinada principalmente por uma fórmula, que é o tamanho da sua largura ou comprimento, ou dos dois, se forem simétricos, né, os valores. Né? Ele vai ser o valor de entrada mais duas vezes o padding que você inseriu, menos o tamanho do kernel, dividido pelo stride, né, abre e fecha parênteses nisso, mais 1. E aí percebe que assim, como a gente tem uma divisão aqui, nem sempre, uma divisão aqui pelo stride, nem sempre a gente vai ter uma combinação válida. Então, às vezes, a gente pode ter um número que não seja inteiro. Né? Então, não tem como a gente ter uma saída que não seja inteira para uma imagem. Né? Imagina ter meio pixel. Não dá. Então, geralmente, a gente arredonda para baixo. E aí, isso vai significar que alguma parte da imagem não vai ser considerada. O que não é muito bom, porque a ideia é que a gente analise toda uma imagem. Então, geralmente, a gente tem que buscar fazer aí adaptar os hiperparâmetros de uma rede convolucional, né, de kernel, stride, padding, de forma que a gente consiga aí valores inteiros de saída. E aí existem alguns trios, né, que são populares, né, como filtros. O primeiro é usar o kernel como 1, o stride como 1 e o padding como 0, porque aí a gente consegue manter a dimensão. Você vai ver que Hout é igual a Hin e Wout é igual a Win. Só que você é como se você faz uma somatória de todos os pixels que estão naquele ponto em todos os canais. Então você reduz o número de canais, mas você compacta todos os canais e aí você consegue, né, manter ainda assim a dimensão. Outra coisa que a gente pode fazer, né, é um bem comum, que é o kernel 3, stride 1, pad 1. E esse é o mais comum de longe, né? Você considera uma vizinhança, né, pequena ao seu redor e ainda assim consegue fazer todas as operações mantendo, né, o tamanho da imagem. Aí tem mais dois aqui que são conhecidos, que é o 3-2-1, que você reduz pela metade o tamanho da sua imagem, e o 7-4-3, que você reduz, divide por 4, né? Você só fica com um quarto do seu tamanho inicial. Então é importante saber principalmente esses tamanhos aqui de kernels, porque eles são conhecidos e muitas vezes utilizados. E existem aqui algumas camadas convolucionais que são um pouco mais específicas e têm usos específicos para serem utilizados. O primeiro deles é o max pooling, né? E o max pooling ele é um kernel normal, esse em específico de profundidade 1, ou seja, ele não opera em todos os layers, ele opera em específico só no canal que ele está trabalhando. E a principal função dele é olhar uma vizinhança e pegar o valor maior dentro dessa vizinhança. Então, se ele olha aqui, por exemplo, essa janela aqui em vermelho, ele pegaria o valor 6, né? Esse aqui, e aí, né, ele vai fazendo isso ao longo de forma que ele vai reduzir pela metade tanto comprimento quanto largura, mas vai manter os valores máximos, né? Isso, né, ele é muito utilizado justamente no que chama de Inception Layer, que, se eu não me engano, é o que é conhecido como GoogleNet, que é uma rede que o Google criou, que tem uma capacidade de parâmetros gigantesca. Mas aí, para simplificar algumas equações, você usa, né, isso aqui
como um método para você extrair geralmente meio que os parâmetros mais importantes de alguma forma, né? Então, geralmente o tamanho usado é o Max Pooling 2D, que é o que eu falei. É um kernel 2x2 com stride em 2 e padding 0. Uma informação importante aqui é que o gradiente quando você vai fazer o backpropagation, né, dessa equação, ele só é atualizado justamente para aquele ponto que você pegou o máximo. Os outros, eles vão ser zerados, né? Então você tem 75% aí dos neurônios desativados, só um com derivada 1 que vai ser atualizado. Então, esse é o max pooling. Vou fazer uma pequena pausa aqui para a gente depois seguir para o average pooling. Vamos lá, estamos de volta. E só uma pequena adenda aqui sobre os max pooling que eu tinha falado. É, eles também adicionam uma não linearidade. Como você está aplicando um máximo, né, isso quebra a linearidade. Então, não só é um valor que a gente reduz um pouco a dimensão, pegando o valor máximo, né, talvez a feature mais importante, mas a gente também está fazendo e aplicando uma não linearidade em cima, né, o que já ajuda aí no processo de aprendizado da máquina para aprender, da rede neural, para aprender padrões que possam ser mais complexos. Outro filtro comumente usado é o average pooling, que ele, a partir de uma janela, pega e, ao invés de retornar os valores máximos, ele retorna justamente a média desses valores. Isso é uma operação linear, ao contrário do max pooling, que é uma operação não linear. E é justamente também utilizada para você reduzir o tamanho de uma entrada que você tem, né? Porque por alguma razão você não queira manter o tamanho que está, justamente para reduzir às vezes a complexidade de algumas contas. Outra, outra convolução, e essa é bem importante, é a convolução por um, a pointwise convolution, né? Que foi a que eu citei como sendo uma bem importante lá em cima. Essa convolução é responsável basicamente por somar, né, todos os canais e compactar isso em um único canal. Então, a gente vai reduzir o número de canais enquanto a gente mantém o espaço, né? Enquanto a gente mantém as dimensões da nossa imagem, da nossa matriz. Isso também é utilizado na Google Net e a principal uso dele, assim, né? A principal razão dele é reduzir o número de canais para simplificar as contas quando a gente vai fazer algumas convoluções que, de alguma forma, possam ser um pouquinho mais complexas de serem feitas. E aí, quando você consegue reduzir os canais, você reduz o número de parâmetros e ainda consegue manter a performance, mesmo executando depois uma convolução um pouquinho maior. Esse layer, por ele também só fazer operações de soma e multiplicação, né, de pesos por valores de entrada, ele não é não linear, ele é sim linear. Então, ele é uma operação linear e é uma operação tanto quanto barata de fazer, muito importante de fazer se você vai executar alguma convolução um pouquinho mais pesada depois. Outra convolução, né, essa bem especial, é aquela que você só analisa um canal de cada vez. Então você não executa a convolução em cima de todos os canais. Você executa a convolução em cima de um canal só. E aí você, né, só reduz o tamanho espacial, mas não reduz o número de canais. Isso vai ser muito usado em arquiteturas, principalmente de transformers aplicados para computação para computer vision, né, para visão computacional. Assim como a gente também pode reduzir as imagens usando o max pooling ou average pooling, a gente pode também fazer um upsample, que é basicamente aumentar o tamanho da nossa imagem, basicamente por justamente usando aí o número que a gente tem e aumentando ele ao redor dele. Então, esse não é muito utilizado, né, porque justamente a gente às vezes prefere reduzir o tamanho, porque isso reduz a complexidade das contas, mas algumas arquiteturas, como provavelmente no decoder do autoencoder, a gente pode estar usando aí o upsample justamente para restaurar o tamanho de uma imagem, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o autoencoder aí nos próximos vídeos, então não precisa se preocupar, que eu vou explicar melhor. E aí, né, a última aqui que a gente vai estar falando são as convoluções transpostas, e basicamente o que essas convoluções fazem é a gente inicialmente
aumenta artificialmente o tamanho do nosso input, colocando zeros entre as entradas, né? Então a gente adiciona um padding e coloca zeros entre as entradas, de forma que mostra aqui o passo 3 da imagem. E aí depois a gente aplica um kernel sobre isso, e aí a gente chega em um valor no final. Isso é bem diferente de uma deconvolução, mas é uma operação também um tanto quanto cara de se fazer. Então, também acho que não vi muitas aplicações até agora, mas é sempre bom saber de qualquer forma. Bom, esse foi o vídeo aqui que a gente fez uma introdução, basicamente, sobre as convoluções. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Um grande abraço. Qualquer coisa, deixa uma dúvida aqui nos comentários e fui!